Ora viva! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isla Convida, o podcast do Isla Santarém Instituto Politécnico, e hoje tenho o prazer, a honra de ter uma querida amiga. Nada, amiga, antes de qualquer outra coisa. Exatamente. Se bem que nós somos colegas agora num novo projeto no Conta Lá, estamos muito entusiasmados com o que aí vem. Muito contentes. E se calhar ainda não se pode dizer, mas podemos já adiantar qualquer coisa. Mal cheguei aqui ao Isla a perceber que também o Isla fará parte do nosso caminho. Acho que é muito interessante e é muito bom, porque é isto que nós queremos, é fazer as coisas de uma forma, não quer dizer que seja melhor, ainda não sabemos, mas pelo menos diferente, até nos métodos também, no envolvimento de alunos, das academias, acho que é muito importante. E há muito ainda para contar Portugal e contar Santarém. Vai ter aqui a ajuda preciosa do Isla Santarém. Santarém tem uma ligação especialíssima ao nosso projeto desde o primeiro momento, tem, não é? Verdade, fizemos a Feira Nacional da Agricultura. E a Agroglobal. E a Agroglobal também. E eu acho que nunca vim tanto a Santarém desde que comecei um projeto de televisão, tenho vindo imenso desde que comecei a contar lá a Santarém, e portanto é sempre bom vir aqui e acho que faz muito sentido esta parceria. E vieste mais uma vez para nos visitares, muito obrigado por isso, querida Rita. E o Meeting Point sobre comunicação com um propósito, isso também pode ser um mote para a nossa conversa, que é, começo por perguntar-te o que é que ao fim de tantos anos de carreira ainda te move na hora de comunicar, tu que tens dado tanta voz a causas, a pessoas e a histórias, o que é que te move ainda hoje em dia? Olha, é isso mesmo. Sabes que eu quando te propus este tema foi porque eu tenho sido muito feliz a fazer televisão. Repara que eu comecei a fazer televisão com 16 anos, isto não acontece com ninguém. A primeira experiência foi com 16 anos, depois tive a minha formação e depois com 20 no caderno diário, mas eu comecei muito cedo e fui sempre muito feliz a fazer televisão. E quando deixei de ser feliz porque não havia propósito, deixei de fazer televisão. Portanto, para mim esta coisa do propósito é mesmo muito importante e tu só percebes que ele é importante quando o perdes. É como muitas coisas na vida. E, por exemplo, isso aconteceu quando eu estava no final dos meus anos na SIC, quando estive 20 anos, e tenho uma grande gratidão e fui muito feliz, mas os últimos 2, 3 anos eu estava profundamente triste. Eu pensei, não é esta a televisão que eu quero fazer, mas não acredito naquilo que estou a fazer, não há nenhum propósito naquilo que eu estou a fazer, não sinto que estejamos a ajudar ninguém com esta televisão que estamos a fazer, com os conteúdos que me eram propostos, então preferi. E foi doloroso, ao mesmo tempo, tomar essa decisão, que é, não, eu tenho uma paixão tão grande pela televisão e pela comunicação que eu não posso desonrar esta vida, não é? No fundo, desonrar no sentido de ir contra aquilo que são os meus valores. E é muito fácil acontecer isso em televisão. É muito fácil tu seres obrigado a fazer coisas com as quais não te identificas, que não gostas, que são mesmo aviltantes do ponto de vista dos teus valores. Eu não cheguei, graças a Deus, a esse ponto, mas cheguei ali a um ponto de ruptura que eu percebi, a próxima coisa que me vai acontecer é eu ter de dizer, não, desculpem, mas eu não vou fazer isto. Como tinha um contrato que me obrigava a fazer tudo o que eles queriam, pensei, mais vale não me colocar nesta situação. E eu acho que isso é uma mensagem importante e eu fiz isto com muito risco, mas eu agora fico mesmo muito contente de o ter feito, porque achei que tinha acabado naquele momento a minha vida na televisão. Fiquei 6 anos praticamente sem fazer televisão, à exceção de uma outra participação no Canal 11, onde estive a trabalhar na Federação e fazia de vez em quando um programa de entrevistas, mas é uma coisa muito serena, muito diferente do ritmo que agora estamos a voltar. E pensei que estava encerrado, mas não estava, claramente não estava, porque quando me desafiaram para este projeto do Conta Lá, que é uma televisão com propósito outra vez, meu Deus, eu pensei, mas eu estou a ouvir bem, estas pessoas querem mesmo cumprir este sonho de grelha, de pensar o país, de dar voz a quem não tem. Eu fiquei mesmo, lá está, voltei à televisão, portanto, sim, só faz sentido com propósito. É verdade, eu subscrevo as tuas palavras, porque também quando eu saí ao fim de tanto tempo na TV, fiquei com a ideia de que não estava a reformar da televisão. Mas ainda não tinha noção de como é que podia ser. Até depois surge o Conta Lá e surge este ia dizer propósito, mas é mesmo, sim, é um propósito que nos está a unir a nós e a uma equipa extraordinária de pessoas
com aquilo que nós queremos fazer. Essa tua paixão pela comunicação, onde é que estão as raízes? Vem de infância? Olha, a Rita, quando era pequenina, já gostava de comunicar? Sim, eu sempre gostei de conhecer pessoas. Era aquela criança que fazia muitas perguntas a toda a gente, mesmo pessoas que não conhecia. Mesmo nas viagens com os meus pais, eles contam isso, que tinha uma curiosidade, via alguém mais curioso na rua que me despertava alguma atenção e ia fazer perguntas. E eu acho que também tem que ser completamente honesta, de um privilégio que é ter sido educada na lógica de que devemos ouvir e conversar, devemos debater, devemos discordar, não há nenhum problema, mas que desde crianças nós temos uma opinião, porque é uma coisa muito importante, porque alguns pais acham que as crianças... Não, mesmo uma criança não tens opinião. E a minha casa era um bocadinho diferente. Éramos até um bocadinho estimulados, e isso é um privilégio, porque tem a ver com o facto de ter uns pais que tinham essa capacidade de perceber que isso era importante, não é? E isto é um privilégio, nem todos os pais têm nem essa capacidade, nem esse tempo de acompanhamento dos filhos. Eu não tinha muito, era outra geração, mas pronto, mas havia esse estímulo pelo debate e pela conversa. E eu lembro-me que talvez a minha primeira impacto com o facto de eu gostar de fazer, por exemplo, entrevistas, que ainda é o género jornalístico que eu mais adoro, foi com 12 anos no liceu, porque foi lá a Amália Rodrigues e eu adorava a Amália Rodrigues e de repente eu vejo-me num auditório com, sei lá, eram centenas de miúdos dentro de um auditório para ver a Amália, estás a ver o que era, não é? Num liceu. E ninguém lhe fazia perguntas, e eu era uma garotinha do 7º ano, estás a ver, um piolhinho que ali andava, e eu, fiz uma, aquilo correu bem, elas são muito graças, as duas, tudo calado, e eu fiz a entrevista toda. História incrível. É muito giro, sim, sabes que foi muito giro, porque ela não conhecia lado nenhum, eu conhecia a vida toda dela, como é óbvio, porque já nessa altura os meus avós também, o meu avô tinha uma grande paixão pela Amália, portanto havia ali uma ligação. E então, no dia seguinte a este episódio, eu fiquei contentíssima, cheguei a casa, contei aos meus pais, eles acharam que eu tinha... Não era aquele sinado, mas foi lá, não via redes sociais, repara, não é? Eu sabia que eu não era mentirosa, mas tinham ali, será que ela não confundiu? E no dia seguinte eu recebo uma carta, sou chamada ao conselho diretivo da escola e pensei, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Juro-te, eu também era fresca. Vou levar um ralhete. Vou levar um ralhete, e então era a diretora do conselho diretivo, muito chocada, uma carta na mão, daquelas cartas que dizia por avião, porque tinha sido escrita num avião, uma carta à mão, que eu ainda guardo, e dizia para a Rita da lista I, porque isto foi num contexto de eleições na escola, e eu fazia parte da lista I, que era uma lista independente. Não tínhamos partido, já até daí eu gostava de uma certa independência. Eu, para a Rita da lista I, então era uma carta da Amália, imagina a grandeza desta mulher. Então porquê? Porque ela tinha-me visto na RTP, numa coisa totalmente diferente, que foi, eu fazia ginástica no Ginásio Clube Português, e fomos a um programa do Júlio Isidro, do Clube Amigos Disney. Fazer ginástica. Íamos fazer exibições, e ela viu-me, e olha, esta foi a miúda que eu vi, que esteve lá no Pedro Nunes a entrevistar-me. Então mandou-me uma carta a dizer para a Rita da lista I, via no programa do Júlio Isidro, e fiquei encantada. Depois dizia assim, a Rita deve ir ou para jornalismo, ou para teatro, mas primeiro tem de tirar um curso superior. Foi só aí que eu falhei à Amália, porque eu nunca acabei o meu curso. Mas aqui, sobretudo o que fica desta história é a Amália Rodrigues parar, escrever uma carta de um avião para uma miúda, que não era mais do que uma miúda, e sabes, Marcos, esse momento de validação foi uma coisa que me marcou e que me comoveu muito, porque todos nós em algum momento, e muitos se calhar daqueles que nos estão a ouvir sentem isso, sentimos que não sabemos, que achamos que não somos bons em nada, ou que não encontramos ainda o nosso caminho. E às vezes nós só precisamos de uma palavra, não é preciso ser da Amália, pode ser de um amigo, pode ser de uma pessoa, de um professor, não é? Mas essa validação é determinante. Todos nós precisamos dessa validação a algum momento. E esse momento foi o momento em que eu pensei, ok, eu gostei muito daquela entrevista, mas pelos vistos ela também gostou, então se calhar vai ser este o meu caminho. E nunca mais larguei esse caminho. Uma história tão bonita e uma história tão marcante. É interessante também olhar para a tua carreira e perceber que conheces vários, digamos assim, ângulos da televisão, não é? Registros, certo. A tua experiência no jornalismo foi a vontade de experimentar ou foi também uma oportunidade que tu agarraste? Uma oportunidade que eu agarrei. Eu estava na RTP na altura e eu sou muito amiga do Pedro Mourinho há muitos anos e o Pedro disse-me, olha, convidaram-me para ir para um programa, para um projeto novo, que é uma televisão nova que vai surgir na SIC, que é a SIC Notícias e tal.
E eu, ai meu Deus, isso deve ser incrível, porque a SIC ainda tem, ainda bem, tinha aquela aura que era tudo o que se fazia de novo, era na SIC, aquilo. E eu estava na RTP e já estava a trabalhar bastante bem, mas sentia que tinha que crescer. E ganhava bastante bem nessa altura na RTP, porque nos anos 90 ganhava-se às vezes melhor do que se ganha agora. Preciso que as pessoas percebam isto. É verdade, é verdade. E o Pedro disse, olha, mas tu para lá, aquilo é jornalismo, tu para lá se calhar vais ganhar. E eu estava ainda a tirar o curso, que depois não acabei. E eu disse, Pedro, mas vê lá. E foi o Pedro que falou, na altura, ao Nuno Santos e ao Emílio Rangel. Olha, lá uma miúda na RTP e eles mandaram chamar. Fui à entrevista e lembro-me perfeitamente do Emílio Rangel me dizer, olha que tu aqui, tu ganhas muito bem na RTP, aqui não vais ganhar isto, vais ganhar igual a todos os outros jornalistas. E ele até me disse assim, vais trocar o Visa pela carteira profissional. E eu vou. Bora. E foi isso que aconteceu. Tirei a carteira profissional, eu podia tirar, na altura já tinha não sei quantos anos também de trabalho muito próximo ao jornalismo, e fui para a SIC Notícias. E foi uma coisa muito boa que fiz, porque deu-me uma estaleca gigante. Depois, se me perguntares, foi a coisa que eu gostei mais? Não foi. Mas foi super importante na minha formação. Super importante até para aquilo que depois vieste a fazer, que são os programas de daytime. Assim. Tudo. Foi importante porque, para aprender técnicas, nomeadamente de reportagem, que eu não tinha muita experiência na altura e fiz muito, porque me deu formação como pivô de informação, porque também fiz. Era péssima, deixa-me te diga. Começava a rir à gargalhada, fazia dupla com o João Moleira, que é um dos meus melhores amigos. Tínhamos ataques de riso, tiveram que nos separar, isto é épico. Não aproveitámos nada dessa oportunidade. Ele ainda hoje continua ainda bem, eu não dava para pivô de informação. Mas tive a experiência, como tu dizes, e bem, de vários géneros do jornalismo, da entrevista, e foi muito bom. Depois percebi, a certa altura, que lá está, depois, passado uns anos, não sei quanto tempo, acho que fiquei para aí 5 anos só na SIC Notícias, depois aquilo começou outra vez a sentir-me como comunicadora espartilhada. Isto é engraçado, tens de te conhecer, não é? Eu sentia, mas eu estou aqui no estúdio, eu sei que há coisas que eu não posso dizer, há formas de estar que eu gosto que eu não posso ter, porque um jornalista não deve ter, e bem, eu acho que não sou isto. E pronto, e deram uma oportunidade de ir para o entretenimento, outra vez, para a SIC, para os programas de daytime. A comunicação com propósito, mais do que informa, transforma? Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação com propósito, e aqui aplica-se também à informação, não deve ter receio de informar, transformar e fazer estas coisas emocionando, muitas vezes. Eu acho que às vezes há uma tendência... Atenção que isto não é pôr um pianinho por baixo e fazer um texto bonito e a puxar a lágrima. Isso é tudo o que eu odeio. Não é isso. É... Se tu ouvires as pessoas como elas merecem ser ouvidas e se tu souberes fazer as perguntas certas, tu consegues coisas... Não há nada mais impactante do que uma pessoa a sentir e a pensar e a partilhar isso contigo. Entendes o que eu digo? É como se a qualidade das respostas começasse na qualidade das perguntas. E na forma como tu te colocas numa entrevista em que crias, e tu sabes isto, as condições para que aquele seja um safe space de uma pessoa e que ela te consiga contar coisas. Não é que ela não quer contar, porque isso não é bom, mas que ela quer contar, mas nunca contou. Ou que nunca partilhou, não é? E isso para mim é uma magia, é uma eletricidade que se sente no ar quando tu consegues, e agora falando do género entrevista, essa partilha, eu às vezes até sinto, parece que vai tudo abaixo, eu não sinto o estúdio, eu não sinto nada, só estou mesmo eu e aquela pessoa. E isso eu acho que é mágico. Olha, e olhando para o digital como está agora, para as redes sociais, onde é que começa e acaba digamos assim, uma responsabilidade ética daquilo que nós publicamos e daquilo que nós dizemos? Eu acho que todos nós, a coisa que as redes sociais trouxeram de bom e de mau, foi uma extrema democracia, todos nós agora temos opiniões. É verdade. Sempre tivemos, mas agora todos podem publicar as suas opiniões, mas isso tem que ser acrescido de responsabilidade e eu acho mesmo que tem de ser acrescido também de fiscalização. Não existe ainda em Portugal, muito pouca, não é? Há muito pouca... E as próprias plataformas ainda falham muito, porque não é possível que tu vejas, como vemos hoje todos diariamente, um nível de fake news tão óbvio, de calúnia, de ofensa a pessoas, em que nada acontece. Isto não pode acontecer. E eu acho que isso sim é muito prejudicial ao Estado de Direito e à democracia.
e acredita que quando eu te digo isto, não há um bocadinho de mim que tenha qualquer apetência a limitar a liberdade de expressão ou de comunicação, seja de quem for. Temos que perceber que são 2 territórios diferentes, não é? Posto isto, também acho que há uma responsabilidade nossa, dos grupos, agora também somos um grupo mídia, mas das pessoas que têm a responsabilidade de passar a melhor informação, a mais verificada, a mais rigorosa, de o fazer de uma forma exemplar, constante, pedagógica e conseguirem, através desse trabalho, de certa forma, separar as águas. Agora, também sei que não vale a pena travar o vento com as mãos, Marcos. Nós não vamos voltar atrás no tempo. As pessoas estão habituadas, e o nosso projeto é isso, conta lá. Nós se for só para fazer televisão, nós não vamos lá. Não dá, sim, nós sim. temos de fazer o digital bem feito, o site, o YouTube, o Instagram, o TikTok, ir acompanhando as tendências. E isso também é muito interessante para pessoas como nós, eu e tu. Nós já somos bastante digitalizados porque nós já fizemos esta transição, não é? E eu não quero ficar para trás e tu também não queres. Os meus filhos estão a ver uma plataforma qualquer, eu quero saber o que é que eles estão, eu quero perceber, porque isso é comunicação e tudo o que tem comunicação interessa-me. Mas nós que somos grupos de mídia, acho que devemos mesmo fazê-lo de uma forma inovadora, mas absolutamente rigorosa, criteriosa, com um cuidado extremo pelas pessoas que nós estamos a retratar e pelas pessoas que nos estão a acompanhar. Não pode haver falhas deontológicas, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Há comunicação que é feita para... Isto não é tanto uma crítica, mas é um facto. Clickbait. Sim, o clickbait e uma comunicação feita para despertar as emoções base de uma pessoa. E o ódio? Medo, a raiva, o ódio. O ódio. A comunicação com propósito, na perspectiva desses gestores, também é isso? Ou a comunicação com propósito deve ser despertar também as outras emoções básicas que existem? A alegria, a esperança, a solidariedade. A empatia. A empatia. Óbvio. Ainda hoje, olha, eu estive a ver um TikTok do autarca Isaltino Moraes, em que ele, entre outras coisas, mas eu vou focar-me neste ponto, ele dizia: o ódio vende, e vende nas televisões. Não é preciso personificar, porque infelizmente também não é só uma pessoa que faz isto, mas o ódio dá audiências, o discurso de ódio dá audiências. E depois isto é uma bola de neve, porque sim, os diretores sabem que quando convidam determinadas pessoas que se levantam, que gritam, que falam alto, que insultam, que fazem calúnias, é o circo a pegar fogo, e isso infelizmente dá audiência. E depois ficam muito, muito perplexos. Mas como é que o país está assim? É precisamente essa responsabilidade que eu exijo dos meus parceiros dos mídia, e que eu acho que neste momento está claramente, para ser branda, posta em causa. Eu acho que devia haver um exercício. Devíamos sair do corporativismo da classe e olhar, todos uns podem fazer um encontro. O que é que nós podemos fazer aqui para alterar isto? Se calhar haver uma autorresponsabilidade que pode não haver. Não corresponde às ruas, nada do ódio que passa na televisão. Ainda bem. E agora que o Conta Lá, tenho testemunhado isso e é uma coisa que é refrescante para mim. Quando andas pelo país, vou-te dar um exemplo clássico. O ódio que muitas pessoas propagam aos imigrantes nas redes sociais, na televisão. Tu andas nas ruas do país, do interior do país, e tu ouves as coisas mais bonitas e tu percebes, esta caixa que nós todos estamos embrulhados de ressonância de ódio não corresponde ao sentir do português. De todo, não corresponde de todo. E portanto nós devemos pensar nisso. Então o que é que está aqui a acontecer? Nós não devemos ser um veículo de verdade. Sim. Então estamos a distorcer a verdade e a criar aqui uma realidade paralela muito perigosa. Mas se esse padrão ainda existe, Rita, é porque tem audiência. Claro. Como é que nós podemos mostrar o outro lado desta história? Podemos. E levar a audiência para... Eu estou a fazer isso e sei que tu também já estás a fazer isso no canal. Quando tu contas estas histórias que nós contamos, que são exatamente o contrário do ódio, quando tu tens um canal como o nosso, tem este propósito, em que o canal não tem um propósito de perseguição, não tem um persecutório, não tem de justiça popular, não tem nada disso, não tem não tem um caráter populista, não tem um caráter demagógico, tem o propósito de ouvir as pessoas e o país. Quando tu as deixas falar, a realidade, nós não estamos a distorcer os factos,
olha, vamos ver. Só que estas pessoas normalmente não têm o microfone à frente. Portanto, é assim que se muda o paradigma. Eu acho que há muitas pessoas, eu sei que há muitas pessoas que vão ficar muito emocionadas, tocadas e com esperança com o nosso canal. E nós não estamos a alterar de toda a realidade. Não estamos também agora aqui a pintar um mundo cor-de-rosa, nada disso. Nós estamos só a dar voz a outros sentimentos que não o ódio. Olha, tens um exemplo que possas partilhar connosco de algo que tu tenhas comunicado de tal forma impactante que isso teve uma consequência, teve resultado, teve uma projeção? Tu que tens uma forte presença digital, tens muitos seguidores, algum exemplo que possas partilhar connosco de algo que até te emocionou, alguma causa que tu abraçaste e que teve o resultado e que possas ter ajudado alguém, por exemplo? Olha, pronto, isto vai parecer mal, mas não vai. Ainda bem que já me aconteceu isso. Não, ainda bem que já me aconteceu isso algumas vezes, percebes o que eu digo? Mas não é por causa disso que eu me envolvo nas causas. Mas eu dou-te um exemplo de um projeto digital que eu tive ainda muito antes das questões da igualdade de género serem normalizadas, ainda bem, agora parece que estamos outra vez a regredir, e que, enfim, mas que foi o projeto das Capazes, que levámos, como se diz em bom português, muita tareia, porque ninguém estava habituado a falar de feminismo, nem da igualdade de género naquela altura, isto já foi há 14 anos, a brincar, depois passa a correr, e nós sabíamos que na altura estávamos a fazer um trabalho que sobretudo era um trabalho de passar informação, porque havia pouca informação. Houve muitas mulheres que saíram de situações em que podiam ter morrido, é mesmo assim, por terem informação na mão, informação que nós, não sou eu, nós todas, na altura as Capazes, lhes passámos, e há muitas miúdas que ainda hoje, quando eu vou a sítios como o Isla, às vezes falam-me sempre, muitas delas falam-me sempre das Capazes, apesar de algumas delas, as mães é que acompanhavam, mas que me toca sempre muito, que é, eu comecei a perceber os direitos que tinha, ou eu comecei a perceber que sofria de microagressões, micromachismos, eu não identificava, eu achava que era normal mexerem-me no telemóvel, lerem as mensagens, controlarem a minha roupa, ou seja, coisas que na altura, que agora já são, a mensagem já passou muito mais, mas que na altura não passava, percebes? E para mim isso é o maior impacto que tu podes ter quando comunicas, porque era de comunicação que se tratava, era de saber comunicar e de saber comunicar com aquelas pessoas, com estas mulheres, com as mulheres do nosso país, que nós sabíamos que viviam ainda numa situação de desigualdade muito grande. Isso é ótimo, não é? É maravilhoso. É ótimo. E agora falavas do teu envolvimento nesse projeto do Capaz. Agora não conta lá. Esta tua jornada de comunicadora, de apresentadora que tu estás a viver, de facto tem um propósito. Já não consegues imaginar de outra maneira. Não, parece que aqui, conta lá, eu também já estou quase a fazer 50 anos, tenho 49 anos, já tenho 50 anos. Mas parece que... Rita, olhem para a Rita, acham mesmo que ela tem... Não. Não, mas não. Sabes que eu gosto de dizer isto, sabes? Sim, acho que sim. É tipo, uau, quase 50 anos. Eu não me sinto nada com 50 anos, vou dizer, acho que tenho, mas não é fisicamente, é mesmo a cabeça, eu acho que vou ter uma cabeça de miúda para a vida toda, mas a questão é, own it, sabes? É tipo, estás a viver estas coisas todas e agora estás numa fase muito boa, muito segura, muito tranquila, muito de facto de colher os frutos de um trabalho que fizeste ao longo destes anos todos. E este projeto é o sítio onde eu consigo concretizar melhor uma série de aptidões que tenho. As causas, atenção que o projeto não vai ser um projeto panfletário de Rita Ferro Rodrigues, nada disso, mas as pessoas com quem eu trabalho são humanistas como eu sou, e isto agora é muito importante, porque isto parece quase que eu no desuso, a pessoa ser humanista, não é? É uma coisa básica que ninguém punha em causa há uns tempos. Portanto, sinto-me muito confortável com as pessoas com quem trabalho, têm os mesmos valores do que eu fico muito feliz com isso. E consigo ali, todos os instrumentos que eu andei a aprender a tocar durante a vida, parece que ali eu consigo misturar todos, como comunicadora também. Então eu acho que temos que aproveitar esta oportunidade. Ainda assim, obviamente que trazendo a tua vasta experiência na comunicação e na televisão para o Conta Lá, o que é que tu dás a pensar por ti de novo que possa ser construído? Ou seja, uma coisa é a missão do projeto Conta Lá, onde nós estamos juntos e havemos de estar muito tempo. Espero bem que sim. Isso vai acontecer. Mas o que é que dás por ti a pensar de novo? Há bocadinho já falaste sobre isso, sobre a televisão que ainda não foi feita em Portugal e que o Conta Lá quer fazer. Mas de repente, qual é aquele clique? Qual é
Aquela ficha que muitas vezes cai de, ok, isto é novo, isto ainda não foi feito. Tão bom, tem acontecido isso muitas vezes. Tão bom que assim é. Porque diziam-me sempre, uma das coisas que me irritava muito antes de sair da SIC, eu, quando tinha alguma ideia, Rita, já foi tudo inventado, em televisão já está tudo inventado. E é uma mentira enorme, se alguma vez vos disserem isso, questionem. Nunca está tudo inventado. Isso muitas vezes é uma forma de te para lá com as tuas ideias, de te condicionarem, não é? Na tua criatividade. E, portanto, o que tem sido ótimo agora é um diz-me tu dizes fala, e tu sabes que isto é verdade. Nós estamos sempre em processo criativo e o que me acontece a mim, talvez por trauma de ter estado tanto tempo numa generalista e sobretudo em horários de daytime em que os modelos estão completamente viciados, sim, todos os modelos de tudo, eu normalmente até olho para um formato e penso, e quando eu tenho uma coisa preconceituosa, não é preconceituosa, mas tu vais perceber que estou sempre a tentar desconstruir e pensar, não, isto já foi feito assim, nós temos que fazer de outra maneira. Nós temos de encontrar, e normalmente, pensando em conjunto, como tem acontecido ali, que também é uma coisa ótima, porque as pessoas pensam em conjunto, e tu sabes isso, e quando eu digo pensam em conjunto, o editor de imagem, nós todos trabalhamos em conjunto e surgem sempre soluções que nós temos assim, realmente ainda ninguém fez isto assim. E eu acho que isso é muito interessante. Isso aconteceu agora muito recentemente numa reunião de brainstorming que tivemos e foi ótimo. Foi muito giro estar a discutir os números dos programas e foi sem censura, sem qualquer espécie de pressão, não é? Ainda nos rimos e mesmo, não vamos aqui denunciar a nossa grelha, mas nos programas que tu estás a gravar há uma linguagem, não só não é a tua, mas depois a linguagem de realização, a linguagem de edição. Muito cuidado. São furos, não quero ser arrogante, mas porque é que enche-me de orgulho, são, sim, furos acima. Estamos aqui a pôr aqui uma fasquia, do ponto de vista também do tratamento de imagem, porque isso também é comunicação, não é? Estamos a pôr aqui uma fasquia alta. Bom, é inevitável que a conversa passasse pela conta lá. Este é o projeto que nos junta e que junta também outros colegas nossos absolutamente extraordinários. Portanto, se estão a ouvir ou a ver esta nossa conversa em novembro, esperem por dezembro, mas se porventura já estão a ver ou ouvir em dezembro, fiquem atentos porque o Conta Lá está quase a arrancar. Quase. Uma última pergunta, minha querida Rita, que tem a ver com um bocadinho com o futuro, que é, imagina, numa cápsula do tempo, que é se o Isla Convida, o nome deste podcast, fosse uma carta aberta para o futuro da comunicação, o que é que eu gostaria de deixar? Escrever e colocar nessa cápsula do tempo para que pudesse ser lido daqui a 10, 20, 40, 50 anos. Isso é uma responsabilidade tão grande, mas é um exercício bonito. Eu lembro-me que uma vez, só para relembrar isto, a RTP fez isso, eu comovi-me imenso, que foi nos 50 anos da RTP, toda a gente gravou uma mensagem para os próximos 50 anos, que ainda não foi aberta, não é? Nem vai ser aberta com as pessoas em vida, mas é bonita essa ideia, não é? De nós deixarmos qualquer coisa de legados, de mensagem, mensagem sobretudo para outras gerações. Para o Isla, em particular é para o Isla. O Isla Convida, mas é pensar no futuro da comunicação. Que seja feita por humanos. Portanto, estão a ouvir? Humanos que me estão a ouvir, se por acaso estiverem a ser totalmente maniatados por máquinas, revoltem. Fala uma revolucionária do passado, eu fiz muitas vezes a revolução à minha maneira, façam também. As máquinas são boas só para nos ajudar nos processos, mas nós somos muito melhores do que as máquinas e, portanto, humanos do futuro, se estiverem aprisionados, façam a revolução. As máquinas podem nos ajudar. Claro que sim, e nós adoramos as máquinas. Sem dúvida. Nós temos um projeto super tecnológico, mas as máquinas nunca podem substituir a criatividade, nem o pensamento humano, nem isto que está a acontecer aqui comigo e contigo. É impossível. Podem ajudar-nos nos processos e devem facilitar os processos para que os humanos possam fazer coisas menos chatas, mais criativas, totalmente de acordo com as máquinas. Mas com calma. Com calma. Muito bem, vamos aguardar. Rita Ferro Rodrigues, muito obrigado. Um prazer, meu querido. Prazer foi todo nosso aqui no Isla Convida. Tenho muito orgulho em ter-te. E para mim é um privilégio estar contigo e aprender muito contigo. Ao fim também aprendo muito contigo, muito. Fomos surpreendidos com esta oportunidade incrível de trabalharmos os dois juntos e estava escrito, nós é que não sabíamos. Estava escrito, é verdade, e portanto descobrimos isso. Muito obrigado por teres vindo ao Isla Convida, que hoje fica por aqui. Muito obrigado por ouvirem no Spotify, por verem no YouTube, por nos acompanharem nas redes sociais do Isla. Aliás, deixem um comentário, façam um like e sugiram nomes de convidados que gostassem de ver aqui no sofá
do Isla Convida. Está bem? Muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado. Adorei, meu querido. Obrigado. Muito bom.